Pode prosseguir. Perfeito. Para a gente iniciar, né, a nossa aula, a gente tem que definir o que é o conceito de ressonância magnética. Né? Basicamente, ela vai ser um método de diagnóstico por imagem de alta resolução. Ela tem vários princípios físicos, né? Mas basicamente ela vai utilizar um campo magnético intenso e pulso de radiofrequência para formar a nossa imagem. A gente poderia fazer várias e várias aulas só para falar da física da ressonância magnética, mas não é o nosso foco aqui. O que a gente precisa saber hoje é que ela vai utilizar um campo magnético intenso, altamente intenso, né? E o pulso de radiofrequência. Ela não vai utilizar radiação ionizante, diferentemente da tomografia computadorizada e das radiografias convencionais. Ela utiliza a radiação não ionizante, que é um tipo mais seguro, sim, de radiação, né? E comparado com a tomografia computadorizada, ela tem um grau de segurança maior, né? A radiação ionizante, ela não exige um controle tão fino da dose que a gente incide no paciente, como a radiação ionizante da tomografia computadorizada e das radiografias. Então, ela não vai utilizar a radiação ionizante, e sim a radiação não ionizante, ao invés da radiação ionizante. Tá bom? Ela vai ter alta definição de tecidos moles, então ela vai ser principalmente indicada para avaliação de tecidos moles. Quando a gente fala sobre avaliação de tecido ósseo, normalmente é mais indicado, né, a tomografia computadorizada e as radiografias. Então, principalmente, ela vai ser indicada para avaliação dos tecidos moles. Bom, agora entrando um pouquinho nos princípios de segurança em ressonância magnética, a gente tem que sempre lembrar que o campo magnético ele é intenso e ele está sempre ativo 24 horas por dia. Então, independentemente do aparelho estar ligado, né, a gente vê pela sala de comando se está ligado ou não, ou a CPU, independentemente disso, o campo magnético ele vai estar ativo 24 horas por dia. Independentemente do paciente estar em sala, independentemente do paciente estar tendo um exame naquela hora, o campo magnético fica ativo 24 horas por dia. Justamente porque é muito caro a gente ficar reiniciando esse campo magnético, desligando, né? Então não compensa, realmente é um prejuízo ao aparelho e prejuízo financeiro. Então esse campo magnético ele está ativo 24 horas por dia. O segundo princípio, né, ele deve ser tudo que está relacionado à ressonância magnética deve ter um acesso restrito, né, justamente por conta desses princípios físicos, né, que a gente já mencionou. A gente tem a presença de um campo magnético bem forte, então deve ser muito restrito, não são qualquer materiais que podem entrar em contato com esse campo magnético, mais para frente a gente vai falar sobre isso. Deve haver um controle de objetos metálicos, lembrando do campo magnético, mais uma vez, esse campo magnético está ativo 24 horas por dia, e se tiver um objeto ferromagnético dentro desse campo, ele vai ser fortemente atraído, né, e não é desejável. E os protocolos institucionais obrigatórios. Toda instituição ela vai ter os seus protocolos, os seus questionários, os seus protocolos até de como o exame deve ser realizado, garantindo a padronização e a segurança do paciente, tá bom? Esses protocolos, questionários, eles devem ser seguidos para a gente conseguir garantir um controle, né, e a padronização do exame e a segurança do paciente. Agora, falando um pouquinho da classificação das zonas de segurança, na ressonância magnética, toda ressonância magnética ela deve ser classificada em 4 zonas de segurança. A zona 1 é a área pública, normalmente onde o paciente chega, onde o paciente vai chegar, ser recepcionado, vai ocorrer a conferência do pedido médico, a abertura das fichas, são as nossas recepções, né, onde o paciente abre as fichas, é acompanhado, né, e nessa zona não há restrição, né, a não ser a própria restrição do próprio serviço de saúde, mas a área pública, né. A zona 2 é a segunda zona da ressonância magnética, é onde de fato vai acontecer a triagem e onde de fato o paciente vai ter o primeiro contato com a enfermagem, com vocês. É nessa região que o paciente vai deixar seus pertences, ele vai preencher os questionários, vocês vão fazer as perguntas, né, dos questionários, garantir que os questionários foram bem preenchidos e conhecer aspectos inerentes à saúde do paciente, tá bom? Já na zona 3, área restrita, é uma zona mais restrita, com controle mais fino, né? E só entram pacientes que já foram triados, que já deixaram seus pertences, e posteriormente que serão encaminhados para a realização do exame. E na zona 4, né, que é a sala do magneto, que nós conhecemos, é a sala onde propriamente o paciente vai realizar o exame. Né? E é nessa sala que o campo magnético está ativo, é nessa sala que os pulsos de radiofrequência vão ser utilizados para gerar a imagem. Essa é a zona mais controlada da ressonância. A gente tem que sempre ficar atento com o que está entrando ali dentro, se o paciente está devidamente paramentado, né, em relação a objetos metálicos, se não há objetos metálicos, e o paciente deve estar sempre entrando nessa sala bem orientado.
Aqui é a classificação das zonas, eu trouxe uma imagem, mais uma vez retomando, a zona 1 é a área pública, onde o paciente vai ser recepcionado, ele vai abrir a ficha, o pedido médico vai ser conferido, é uma zona sem restrição, que ele pode chegar com acompanhante. Já na zona 2 é a zona de triagem, onde a enfermagem vai acompanhar o paciente, recepcioná-lo, fazer o preenchimento dos questionários. A zona 3 é a zona restrita, né, é uma área mais restrita, onde o paciente já vai ter sido triado, já vai estar todo paramentado, né, de acordo com os protocolos de segurança da ressonância magnética, já não vai ter mais objetos metálicos no corpo e vai aguardar o exame. E a zona 4 é a sala do magneto, onde de fato o exame vai ser realizado. Lembrando que o controle de circulação vai ser sempre responsabilidade multiprofissional. Vai ser responsabilidade da recepção, dos controladores de acesso, nossa responsabilidade e responsabilidade da enfermagem, para que a gente possa garantir o maior índice de segurança ao paciente e também para a equipe. Só para complementar, Gabriel, desculpa, para efeito de curiosidade, tá? Só para vocês terem ideia, o campo magnético é 100 mil vezes, né, mais potente do que o do próprio planeta. Nossa, então, quando a gente fala dessa parte de zoneamento, tá, de ressonância magnética, essa parte de segurança e que o Gabriel falou muito bem, referente à equipe multiprofissional, desde a entrada do paciente na unidade, recepção, aguardando a ser chamado a parte de triagem, a parte de questionário de segurança, e onde ele vai colocar a roupa adequada, ou se vai permanecer com alguma roupa que não tenha nada ferromagnética, existe toda esta conferência, né, na unidade. É de suma importância que a equipe multiprofissional, né, esteja realmente sempre ciente, né, dos seus afazeres, e para que o paciente entre com toda a segurança para realizar o exame de ressonância magnética. A gente brinca assim, mas a gente já viu diversos acidentes, tá, pessoal? Por isso que é bem importante essa parte, para vocês terem ideia da potência de um campo magnético, para quem nunca já ouviu falar, mas nunca fez o exame, ou já passou perto ali a ressonância magnética, por isso que geralmente fica numa área mais isolada e existem esses zoneamentos, tá bom? Vamos lá. Eu só vou complementar também, gente, falando até em questão de, tipo assim, o segurança que, ele é terceirizado, da empresa terceirizada. Se ele tem acesso à ressonância, ele tem que ser instruído sobre isso. A enfermeira, a técnica, qualquer outra pessoa tem que chegar e orientar ele. Olha, não pode entrar assim, assim, assado. A gente sabe que na porta tem um monte de imagem, avisos e tudo mais, mas 90% das pessoas nem olham. Então, é importante também qualquer pessoa que trabalha lá e tem acesso a essa área tem que estar bem instruída em relação a tudo isso. Por isso que o pessoal nessa área, tá, do zoneamento, principalmente quando a gente vai falar ali de zona 2, zona 3, existe sempre um treinamento antes de segurança de ressonância magnética, né? Que o Gabriel vai estar passando um pouquinho dessas boas práticas, para que o pessoal tenha esse conhecimento, né? Ou quem não tem esse conhecimento, adquira esse conhecimento, para que adentre o zoneamento ali próximo à ressonância magnética. Bom, seguindo então, a gente Temos uma mãozinha levantada, Gabriel, desculpa te cortar. Não, pode. Acho que é a Clotilde. Clotilde, pode falar. Pode prosseguir, Gabriel. Vamos deixar, podemos, se a gente puder deixar No depois final, no né? finalzinho aí, o pessoal que tiver dúvida pode mandar no chat. Então, no final a Sim, gente vai tirando as dúvidas no final, pode ser? perfeito. Vamos lá, então. Bom, seguindo aqui então nossa aula, os principais riscos. Eu vou falar de cada um deles depois, né? Mas vamos elencar cada um deles agora. Nós temos o efeito projétil, né? Queimaduras, né? Que todo mundo conhece, né? Que pode acontecer, mas a gente quer sempre evitar. Interferência em dispositivos implantáveis, tais como válvula de derivação ventricular, marca-passos, claustrofobia, né? Que é aquele paciente fóbico que não consegue realizar o exame muitas vezes, e reações ao contraste. Bom, falando um pouquinho sobre o efeito projétil, a gente tem que sempre lembrar, né, que o campo magnético ele é intenso, como o Paulo inclusive falou, ele é muito intenso, e objetos ferromagnéticos são fortemente atraídos. E a força de atração, a velocidade de atração, é comparada a um projétil. Então, eventualmente, se tiver uma pessoa no caminho desse objeto ferromagnético, pode ocorrer um acidente mais grave. Então, isso que é grave para pacientes e também para a equipe. Então, sempre é importante verificar 2, 3 vezes se realmente o paciente ele não apresenta nada de metal. Nós temos objetos, né, detectores de metal também, se for necessário. A gente sabe que tem algumas pessoas que acabam se esquecendo, principalmente pacientes mais idosos, já aconteceu comigo, de estar entrando com moedas, esquecerem dessa parte, e é nosso papel sempre verificar 1, 2, 3 vezes para garantir a nossa segurança e a segurança também do paciente. Então a inspeção deve ser rigorosa antes da entrada, né? E é o papel da enfermagem prevenir esses acidentes, através dessas revistas, dessas conferências, né? É muito importante.
Então, é importantíssima essa triagem da enfermagem. É através dos nossos questionários padronizados que a gente tem na instituição que nós vamos saber o histórico cirúrgico do paciente, se ele tem a presença de marca-passo, clipes de aneurismas, próteses metálicas, implantes cocleares, fragmentos metálicos. A gente precisa saber, para garantir a segurança do paciente, se esses implantes eles são compatíveis com a ressonância magnética. Justamente porque nós temos uma gama de implantes, de próteses metálicas que não são compatíveis. Hoje em dia, a gente sabe que a maioria deles são, né? Mas temos algumas classes que não são compatíveis e podem significar um risco para a vida do paciente, né? Principalmente quando a gente fala de marca-passo, válvula de derivação ventricular, a gente tem que sempre saber se o paciente tem ou não. E é através dos questionários padronizados que a gente vai saber se ele tem ou não. E a marca do produto normalmente vem com uma cartinha médica, mas a gente sempre tem que saber se tem ou não e se é compatível ou não. Investigação de gravidez, a gente sabe que a radiação ionizante ela é prejudicial. A não ionizante, que é a ressonância magnética que utiliza, a gente não tem tantos estudos que falam sobre o prejuízo ao feto e ao embrião, mas a gente sabe que pode haver um prejuízo, então a gente só faz esses exames se realmente há uma indicação. Então, sempre ficar atento a se há investigação de gravidez ou não, para a gente poder conduzir realmente o exame mais seguro possível. Os dispositivos implantáveis, como eu já havia mencionado, temos marca-passos, temos que sempre avaliar a compatibilidade, justamente porque nós temos marca-passos hoje em dia que são compatíveis, mas precisam de programação, né, após o exame. Então, a gente tem que estar sempre bem alinhado com o paciente para verificar se esse marca-passo de fato é compatível, se há necessidade de reprogramação, e se houver necessidade de reprogramação, o técnico deve estar ciente, o técnico do equipamento, para poder fazer essa verificação após o exame. Essa verificação pode ser feita tanto remotamente quanto presencialmente, vai depender do tipo do dispositivo. Então, a gente tem que sempre saber dessas questões. A gente tem cardioversor dispositivo implantável, tem neuroestimuladores, bombas implantáveis, temos válvula de derivação ventricular. Então, a gente tem que estar sempre atento a se o paciente tem ou não, né? Mais uma vez, ressaltando a importância dos questionários. É nos questionários que eles vão marcar lá que tem algum dispositivo ou não. Sempre ficar atento se ele preencher sim, verificar qual é o dispositivo para a gente poder verificar se há uma compatibilidade ou não. Normalmente, né, vem uma cartinha médica. Esse é o ideal, é o plano mais ideal para a gente poder prosseguir, com o médico descrevendo o tipo do dispositivo implantável e se é ou não compatível e muitas vezes autorizando a realização do exame. A partir daí a gente consegue garantir que o exame é seguro, mas sempre ficar atento a esses dispositivos implantáveis. Então, nós temos vários que não são compatíveis. Hoje em dia a tendência é que todos sejam, né? Mas a gente sabe que alguns não são, tá bom? Aproveitando para complementar, tá, pessoal? Essa parte que o Gabriel falou dos dispositivos, né, dos implantes, referente aos marca-passos, referentes às válvulas de derivações, principalmente as mais antigas, que não são compatíveis com os campos magnéticos. Claro que o ideal é que sempre o paciente leve a cartinha, e a gente faz uma checagem com o radiologista. Existe, inclusive, um site de segurança de ressonância a nível mundial para a gente fazer essa conferência junto com o radiologista. E a gente tem que ter claro que existem alguns dispositivos, vale ressaltar, que são compatíveis com o campo magnético com potência. Quando a gente fala em potência de campo magnético de 1,5 Tesla, quando a gente fala Tesla é potência do campo magnético, como a gente tem na instituição 1,5 e 3 Teslas, que seria o dobro de potência, a gente tem alguns dispositivos que são compatíveis com o 1,5 e não são compatíveis com o 3. Então, isso é de suma importância para que a gente faça essa checagem, né, nesse site, junto ao radiologista, se tiver dúvida, falar, esse é compatível, esse não é. Por isso que, às vezes, chega lá, o paciente fala, eu tenho, mas eu não sei, não trouxe a carta, etc. E ele tem que buscar a informação do que ele tem nele para que ele consiga realizar o exame de ressonância magnética. Existem vários dispositivos que, inclusive, a gente fala falando de uma das fábricas aí, Medtronic, que acompanham, e alguns marca-passos de outras empresas que tem que ser ajustado após a realização do exame de ressonância magnética, em alguns casos, alguns dispositivos que tem que ser passado, que existe até um controle remoto para o modo ressonância magnética, para que ele possa realizar o exame. Então, quando a gente pensar em ressonância magnética e dispositivos, a gente tem que ter conhecimento, tá? E que se não tiver na dúvida, perguntar para o biomédico ou para o radiologista, falar, olha, é compatível, não é? Qual campo magnético, 1,5, 3, para que esse paciente realize o exame de ressonância magnética com segurança, tá bom? Normalmente, só complementando, normalmente quando vem a cartinha, né, que não é tão usual, né, alguns vêm, né, mas outros não vêm, às vezes o próprio médico já coloca, realizar em campo magnético de até 1,5 Tesla, né, então essa prática é comum quando tem a cartinha, então sempre ficar atento, né, ao dispositivo, verificar, né, às vezes perguntar para o biomédico, se não souber qual o campo magnético, se é de 3, se é de 1,5, né, perguntar ao biomédico, né, que o biomédico normalmente sempre sabe.
e para a gente conduzir o exame mais seguro possível, tá bom? Agora, falando um pouquinho sobre o uso do contraste, aqui na ressonância a gente usa o contraste à base de gadolínio. Aqui na lateral direita eu coloquei a fórmula da tabela periódica. O gadolínio diferentemente da tomografia computadorizada, que usa o contraste à base de iodo, o gadolínio ele é um contraste relativamente seguro, mais seguro, né, de quando comparado ao iodado, né, mas a gente sabe que quando a gente tem algum efeito, uma reação adversa, normalmente elas são raras, né, mas elas acontecem com uma gravidade um pouco maior do que quando comparado ao contraste utilizado na tomografia computadorizada. Então, o que é importante para a gente determinar um uso de contraste seguro? Avaliar a função renal, né, através de exames de creatinina, ureia e ao cálculo do clearance. Hoje a gente tem várias calculadoras online que fazem o cálculo do clearance através da creatinina, o peso e a idade do paciente. Então, é muito importante a gente avaliar a taxa de filtração glomerular, né, que é o resultado do clearance, para determinar se realmente é seguro para o paciente realizar o contraste. A função renal ela deve estar adequada, né, para que a gente possa administrar o contraste de forma segura. Monitorar reações adversas, né? A gente sabe que existem reações de hipersensibilidade aguda e tardia. A tardia é a mais comum no caso do contraste do gadolínio, então elas vão demorar um pouco mais para aparecer. Então é muito importante a gente orientar o paciente, principalmente aquele paciente que nunca realizou o gadolínio na vida, que se aparecer alguma coisa, ele se sentir mal, que ele retorne imediatamente ao setor, né? Para que as práticas corretas sejam conduzidas, tá bom? Mas são raras, né? Mas a gente tem que estar preparado para se acontecer. Há o risco de fibrose sistêmica nefrogênica, que é uma condição um pouco mais grave, quando a função renal não está adequada. Então, essa é a importância da gente sempre fazer a avaliação da função renal, principalmente se o paciente marcar lá que já tem um problema de renal, né, uma disfunção renal já de base. Então, sempre ficar atento, né, porque há o risco de fibrose sistêmica nefrogênica associada ao uso do gadolínio. Né? E conferir sempre a prescrição e alergias. Normalmente, o exame, né, o pedido médico do exame vem requisitando o uso do contraste, mas os biomédicos também, a gente tem sempre o protocolo institucional para seguir as indicações específicas para seguir de acordo. Então, se ficar na dúvida, a gente vai designar o melhor protocolo, tá bom? E verificar se o paciente tem alergia ou não. Tem um campo do questionário padrão que pergunta se o paciente já apresentou uma reação alérgica ao uso do contraste gadolínio. Sempre ficar atento a esse item do questionário. Se o paciente apresentou uma alergia, a gente tem que reconsiderar, falar com o biomédico, com o médico radiologista, para verificar se realmente faz sentido fazer o uso do contraste, visto que esse paciente já apresentou uma alergia. Tá bom? Vamos seguir. Bom, queimaduras, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar de algum evento, de algum lugar que o paciente teve alguma queimadura, ou conhece só pelo nome, né? E a gente tem algumas práticas, né, para evitar a queimadura. A gente sabe que a gente conhece, mas a gente quer sempre evitar isso. A primeira prática é evitar o contato pele com pele. A gente tem que lembrar que a gente tem um campo magnético intenso e pulsos de radiofrequência que vão agir diretamente nos prótons das células do nosso corpo, dos átomos de hidrogênio. Então, é basicamente como se esse próton ele estivesse excitado, né, estivesse com energia, acúmulo de energia. Se nós colocamos pele com pele, a gente meio que cria um sistema fechado, então a energia não tem para onde se dissipar. Então, dessa forma, ocorre um superaquecimento. Então, a gente tem que sempre evitar contato pele com pele para evitar queimadura. Sempre posicionar o paciente com a mão lateral do corpo, evitando contato pele com pele, tá bom? Remover adesivos metálicos, né? A gente tem vários tipos de adesivos metálicos, tanto de medicamento, como para acompanhamento de glicemia em pacientes diabéticos, sempre verificar se o paciente tem e removê-lo. A maioria deles não são compatíveis, tá bom? Posicionar os cabos corretamente, a gente tem que sempre evitar emaranhamento dos cabos, né? Porque essa condição pode gerar, sim, um superaquecimento dos cabos e gerar uma queimadura no paciente. E evitar loopes nos cabos, né? Não deixar eles muito emaranhados, a mesma coisa aqui, para a gente manter a prática mais segura e evitar superaquecimento. E aí, só complementando, Gabriel, referente a essa parte, se você até puder voltar o anterior, para o pessoal poder. Isso, tá? Pessoal, a gente falou na aula anterior, tá? Nas boas práticas com as bobinas de ressonância, e a gente bateu um pouquinho em cima disso que o Gabriel falou, que é a pele com pele. Então, a gente sabe que em todas as salas de ressonância magnética tem aquelas espuminhas, né? Justamente servem para isso, tá, pessoal? Para a gente colocar entre o corpo do paciente, não deixar o paciente com a mão cruzada ou com a mão lá em cima, atrás da cabeça, com a mão junto ou os pés encostados, tá? Isso é bem importante, a torção do cabo, porque aí tem superaquecimento da bobina que está em contato com o paciente para captar as imagens. Vamos relembrar outra aula, né? Que a bobina, né? Como se fosse ela recebe o sinal, como se fosse uma antena, né? E faz com que a imagem apareça
para a gente, tá? Então, ela aquece normalmente já quando começam os pulsos de radiofrequência, que é aquele barulho que todo mundo está acostumado a ver da ressonância. Então, sempre priorizar essa questão de segurança pele com pele, em colocar as espumas entre a pele do paciente e os cabos em cima também colocar espuma para que a gente minimize, né, qualquer incidente, tá bom? Vamos lá. Bom, falando um pouquinho sobre as emergências na ressonância magnética, são eventos raros, né? Mas a gente deve estar preparado para que, se caso isso aconteça. As principais emergências são parada cardiorrespiratória, reação anafilática, né? Que são as reações de hipersensibilidade que a gente mencionou ao contraste, e convulsões. Mais uma vez, são reações raras, mas a gente tem que estar sempre preparado para se socorrer com o paciente, a gente poder prestar os primeiros socorros, né? E conduzir a situação da melhor forma possível. Como conduta principal, a gente vai sempre tirar o paciente da zona 4. Lembram da zona 4? A zona 4 é a sala de realização do exame, onde o campo magnético está ativo, né? Então a gente tem que sempre retirar o paciente dessa sala antes de iniciar qualquer procedimento como RCP, justamente porque o campo magnético está ativo e a gente não pode entrar com qualquer tipo de equipamento. Por exemplo, se a gente entra com um cardioversor que não é compatível, ele vai ser atraído e a gente vai ter um problema a mais. Então sempre remover o paciente da zona 4, pode ser para a zona 3, a zona 2, né, para poder conduzir da melhor forma possível e garantir a segurança também do paciente. Porque se nós entramos com alguma coisa que não seja compatível, eventualmente essa coisa vai ser atraída para o campo magnético, e se o paciente estiver no caminho, vai acabar acertando ele, gerando um evento mais grave. Então, sempre lembrar de retirar o paciente da zona 4, caso esses eventos adversos ocorram, né? E lembrar que o carrinho de emergência tem que estar sempre fora da sala. Bom, em resumo, então, o papel da enfermagem é essencial, principalmente quando a gente fala do Command Center, que é de onde a gente é. Vocês são a primeira porta de entrada do paciente, vão ser quem vão orientar, já que a gente está à distância. Então, é muito importante, vocês são essenciais, né, na prática segura da ressonância magnética. Então, a triagem segura é uma maneira da gente garantir a segurança do paciente, o preenchimento dos questionários, os históricos de saúde, os questionários bem anexados e bem preenchidos, eles garantem que a gente tenha essas informações e possa avaliar esses casos, né, e garantir a conduta mais segura do paciente. Então, a partir dessa triagem que a gente conhece o paciente, a gente conhece os históricos de saúde dele, se tem algum implante, alguma prótese metálica. Então, essa triagem deve ser muito bem feita e estar muito bem preenchida, tá bom? A educação do paciente também é responsabilidade da ponta, justamente orientar o paciente, falar sobre o tempo de exame, explicar sobre os barulhos, né? O pulso de radiofrequência, ele tem aquele barulho que a gente conhece, né? Que é incômodo, explicar todas as vertentes, né, do exame, para que o paciente, principalmente os pacientes que nunca realizaram, possam se sentir tranquilo e a gente possa conduzir o exame da maneira mais tranquila possível. A administração do contraste também é responsabilidade da enfermagem, o papel da enfermagem, verificar se não há nenhum tipo de reação de hipersensibilidade, né, se não há nenhum sintoma de alergia, antes de liberar o paciente, orientar quanto aos efeitos adversos que podem aparecer de forma tardia, né, para que o paciente, se isso ocorrer, ele conseguir identificar e retornar ao centro de saúde. A monitorização também é papel da enfermagem, seja ela pós-contraste, pós-sedação ou atuação em emergências, né? Vocês são os primeiros que vão ter esse contato com o paciente, verificar que ele está tendo alguma reação adversa e vão conduzir da melhor maneira possível para preservar a segurança e a vida do paciente. E registro em prontuário. É através do prontuário que a gente vai ter esse acompanhamento contínuo do paciente, a gente vai saber há um mês atrás o que ele estava fazendo na central, há 2 anos. Então, através desses registros que a gente consegue manter, né, o acompanhamento do paciente. Sempre colocar, anexar tudo no Chorus, nos prontuários, deixar tudo bem descritivo para a gente poder manter essa segurança e também resguardar o profissional da área. Vamos Bom, lá, deixa eu só complementar aqui, aproveitando essa parte do papel da enfermagem na ponta. Às vezes a gente fala só nessa questão de segurança, mas a gente tem que sempre lembrar que a ressonância magnética é bem barulhenta, por isso que a gente tem os protetores auriculares, temos os fones, e eu já vi por muitas vezes acontecer de acabarem esquecendo de colocar os fones ou o protetor auricular no paciente. Parece uma coisa básica, mas quando a gente não se atenta e entra na rotina, o paciente entra, faz o exame com todo aquele barulho, né, que é prejudicial para o conduto auditivo, e ele sai e fala, mas é normal esse barulho, e assim, porque a gente não fez aquele checklist que tinha que ser feito. Então a gente tem que também, além de todo isso que o Gabriel falou, né, toda essa responsabilidade que a gente sabe que a enfermagem na ponta tem, né, principalmente na questão
do questionário, na questão de segurança, né, do paciente e das informações corretas, porque caso o pessoal não saiba, quando a gente olha o questionário, e principalmente tem a hipótese diagnóstica lá do pedido médico, nós temos só da parte de neuro, quando a gente fala de crânio, eu vou citar um exemplo aqui, acho que o 15, 16, o 18 protocolo, se não for mais. Então, às vezes, uma palavra no questionário muda para a gente, lá que está no Command Center, qual protocolo que nós vamos fazer. E às vezes a gente vai fazer, por exemplo, um crânio que é uma ressonância crânio rotina, sendo que não está complementado ali, ou o médico não colocou, porque a gente sabe que na empresa tem aquelas guias, né? E que a gente costuma fazer os exames com as guias, e porque a gente não colheu aquela informação com o paciente. Então, o trabalho da enfermagem da ponta é de suma importância. Tá bom, pessoal? Vamos lá. É por isso que a gente sempre solicita bastante essa questão dos questionários, porque é a partir dos questionários, da hipótese diagnóstica do paciente, que a gente vai designar o correto protocolo, né? Temos, como o Paulo mencionou, dos protocolos de neuro, deve ter cerca de 15, 16, né? Então, cada um é montado para uma hipótese diagnóstica específica. Então, essa é a importância da gente ter o questionário bem preenchido, o pedido médico anexado, né? Para a gente saber qual é a hipótese diagnóstica e poder designar o protocolo correto para o paciente, para esclarecer a hipótese diagnóstica dele. Bom. Inclusive, já pegamos, tá, pessoal, para que vocês tenham ciência, o próprio pedido médico com a lateralidade errada. O paciente ia fazer direito, chegou lá aí estava lá no pedido médico para fazer esquerda, ele já tinha feito o esquerdo e era o direito, e tudo bem, ele está no direito dele, né, de contestar, mesmo porque a gente acabou checando, outras vezes ele não tinha, mas falou, não, mas é o direito, e saiu lá esquerdo, então na lateralidade, então o que a gente costuma falar, né? Então o paciente falou, ó, o senhor tem certeza, é isso, tal, está autorizado, então a gente pede para o paciente assinar atrás da guia ou do pedido médico, né, falando, ó, estou ciente que vou realizar o joelho direito, ou o quadril, ou o tornozelo, etc, etc, escaneia tanto a parte da frente, tá, isso é importante, e a parte de trás, onde ele está ali assinando e datando da lateralidade correta, tá, pessoal? Isso é bem importante também, já aconteceu, vai acontecer, então a gente tem que ter bastante cuidado referente às lateralidades também, tá? Sempre colocar, né? Eu sempre peço para colocar, e como o Paulo falou, atrás do pedido, colocar a lateralidade e o paciente assinar. E sempre escanear para a gente ter o resguardo, bom? Bom, então concluindo, a enfermagem ela vai ser peça fundamental na ressonância magnética. É através de vocês, da ponta, que a gente vai conseguir garantir a segurança do paciente, através de todos os protocolos de boas práticas e segurança mencionados aqui. Vocês que vão prevenir os eventos adversos, até porque são vocês que estão ali recepcionando o paciente, são vocês que vão poder fazer uma anamnese bem feita, verificar se há presença ou não de próteses metálicas e conseguir designar o paciente da maneira mais segura possível. Vocês promovem também o cuidado humanizado através desse cuidado com o paciente, né? Que a gente sabe que se o paciente entra com alguma peça metálica não compatível, o risco é para a equipe e para o paciente, né? Então a gente tem que sempre priorizar o paciente nessas questões e a gente também, a nossa segurança, promovendo esse cuidado humanizado, e dessa forma a gente consegue assegurar a qualidade assistencial. Lembrando, tendo você o conhecimento técnico, né, que a gente passa aqui, que a gente passa nas nossas aulas, mais essa vigilância constante, a gente vai conseguir tornar a prática cada vez mais segura, tá bom? E é isso, gente. Gabriel, muito obrigada pela apresentação. Foi de fato bem explicativa, objetiva, né? A gente sabe que não tem como todos, né, também saírem da assistência nesses momentos hoje, que essa correria toda, mas a ideia é que esse treinamento aqui, quem tiver aqui, replique para os restantes, a gravação vai ficar disponível. E eu quero até adicionar também sobre essa atuação da enfermagem, né? A gente fala bastante sobre esse cuidado, né, e sobre essa segurança do paciente, principalmente nesses exames que tem bastante radiação, né? E aí a gente lembra aqui que a gente tem dentro de cada triagem da enfermagem o nosso detector de metal, que muitas vezes é esquecido. Então a gente precisa tomar cuidado, porque só a pergunta para o paciente o senhor tem chaves, tem pulseiras ou anéis dentro do bolso, tal, às vezes nem o paciente se lembra. Ele mexe ali, mas fica alguma coisa, fica algum objeto metálico e ele nem sequer percebe. Então a gente precisa reforçar isso, porque nas nossas unidades, nas nossas auditorias, a gente às vezes acompanha o atendimento e verifica que o profissional acaba esquecendo desse pequeno detalhe, que é passar o detector de metal no paciente para verificar se realmente não ficou nada. Então, é bem importante, né, para garantir essa segurança. Então, eu acho que é pertinente a gente reforçar isso aqui hoje, né, porque é um risco muito grande. A gente bate em cima, viu? Prática mesmo.
Viu, pessoal? A gente bate em cima dessa questão da segurança e, inclusive, não só do paciente. Vamos lembrar que um tempinho atrás, não sei se o pessoal pôde acompanhar, em um dos laboratórios aqui de São Paulo, entrou um acompanhante dentro de sala armado, tá? Com a arma destravada. Tá passando certinho?